Meu filho saiu, acabou bebendo e voltou a usar cocaína. Isso acontece de verdade? Por que a bebida faz a pessoa usar drogas? Você sabia que muitos dependentes químicos acabam tendo recaídas por causa do uso da bebida? E eles até justificam e dizem assim, André, o meu problema não é com a bebida, o meu problema é com as drogas. Só que eles se esquecem de uma questão muito importante. Eu quero aproveitar e te orientar sobre isso. Nenhuma pessoa dependente química deve, se colocar em risco com o uso de alguma substância, porque álcool também é droga. Tem pessoas dependentes, por exemplo, do uso de cocaína. Eles usam a cocaína e depois, posteriormente, usam a bebida alcoólica para não ter aquele efeito ruim, para baixar aquela onda da cocaína. Outros, por exemplo, acabam, pelo uso da bebida, perdendo ali, de fato, o seu discernimento. E aí a porta, como consequência, é o uso da outra droga. Isso, infelizmente, acaba sendo ainda uma autoenganação para o dependente que acredita que beber não vai ter nenhum tipo de problema. Afinal de contas, recuperação significa não usar nada. Não beber, não experimentar nada. E o dependente usa isso justificando que 1, 2 cervejas não tem problema nenhum. E aí depois acaba tendo uma nova recaída. André, mas eu já avisei, eu já orientei, por exemplo, meu filho e até mesmo o meu marido. Então o que eu vou fazer com essa situação? É importante que você mantenha a sua postura com a clareza dos limites e consequências. Inclusive mostrando para o dependente químico que ele acaba se auto-enganando e volta a ter os mesmos comportamentos que ele tinha antes. E afinal de contas, ele vai continuar repetindo esse ciclo? E por um outro lado, você vai continuar aceitando essa dinâmica? Muitas famílias não compreendem as questões que o dependente faz, mas na verdade, sabe o que acontece? O dependente químico acha que precisa ter alguma sensação de algo diferente. Bebida é droga. Bebidas alcoólicas fazem mal para a vida de uma pessoa e mesmo que não seja dependente de outras drogas, também faz mal quem só consome bebidas alcoólicas. Isso é uma realidade. A gente precisa entender e compreender, e só que o dependente químico quer te enganar ou te manipular achando que não vai ter problema nenhum. E até mesmo pela própria negação dele, tá? Ele acaba fazendo isso. Então seja firme nessa comunicação. Mostre os contras e o pós, o que vai dar de errado, o que pode de fato acontecer com toda essa dinâmica. E não precisa ter uma vida, não tem uma necessidade de precisar consumir qualquer coisa para ficar bem. O que realmente é de verdade é que muitas pessoas dependentes acham que a vida vai ser mais colorida se estiver fazendo uso de alguma substância. Acham que a vida vai ter mais graça a partir do momento que eles bebem, perdem um pouco a noção ali da realidade, gera um pouco de euforia, só que voltam no caminho da recaída. Acaba voltando também para este caminho que nós chamamos que é sempre o ciclo de um comportamento destrutivo. Então, você precisa deixar muito claro que você não concorda, não aceita e principalmente quais vão ser as consequências se der alguma coisa errada. André, será que dessa forma eu estou ameaçando? Não, eu quero que você seja firme, eu quero que você seja clara no movimento, eu quero que você realmente explique para o dependente por quê? Ele vai tentar te convencer do contrário. Você diz, tudo bem, você está disposto a arcar, você está disposta a arcar, a manter, a resolver os problemas que vão vir disso? Vou te falar uma situação que a família sofre. Quando uma mãe vê o filho saindo para beber umas cervejas, ela já fica preocupada e chata, falando para ele que ele vai fazer aquilo, que vai acontecer, Você diz o seguinte, olha, você está aumentando o risco de você ter uma recaída. E você está disposto a arcar com as consequências disso? Mas em vez da família fazer isso, sabe o que a mãe faz?
ela começa a brigar, a falar um monte, ela tenta, né, argumentar com medo dessa situação acontecer. E, na verdade, quem deveria ter medo, né, de uma recaída é o próprio dependente. É o próprio marido, o próprio filho, a própria filha deveria ter medo. Porque, nossa, se eu voltar de novo a ter uma recaída por causa da minha teimosia, se eu voltar a ter uma recaída por causa daquilo que eu falei que ia fazer e deu errado, eu vou ter que depois me virar. Vou ter que dar conta de como as coisas vão seguirem depois. E a família faz o contrário, ela já fica preocupada com o que vai surgir no futuro, contando com que o dependente realmente não dê conta. Esse é o movimento errado. Esse é o movimento que muitas vezes a família faz. E que eu chamo, né, não só eu, mas todo mundo que lida com a dependência química, de codependência. Inclusive, quando eu escrevi o livro, Vencer a Codependência é um Ato de Amor, que está aqui comigo, eu coloco claramente situações que a família vive em torno, né, do dependente. E tudo isso, gente, é uma forma que você faz amando. Eu não estou dizendo que você está fazendo errado porque você quer fazer. Só que, por outro lado, mesmo querendo fazer o bem, você acaba fazendo do jeito errado, da maneira errada. Sabe o que acontece? Você está sendo movimentada e as suas ações, né, o seu comportamento, pelos seus sentimentos e pelas suas ações de codependência, mas também pela sua intenção de ajudar. Mas isso tem um medo por trás. O medo de ser mais firme, o medo de ser clara, o medo de ser mais direta, né? Ser aquela pessoa que vai aplicar consequências nos momentos que precisam ser aplicados. Você, na verdade, né, por vezes, você acaba se colocando de maneira fragilizada na relação com o dependente químico. Só que se você, né, não entender, não aprender e principalmente não agir, até quando isso vai continuar acontecendo? Até quando a sua codependência vai gritar falando que você não consegue fazer nada de diferente? Afinal de contas, o dependente fala a mesma coisa para você. E aí então vocês se alimentam de um ciclo adoecido, de uma dinâmica que não dá conta, de uma dinâmica que só piora a cada dia. Não é isso que acaba acontecendo? Você não vive isso todos os dias? Então, o que eu quero que você entenda? O dependente químico dá desculpas, justificativa. Ele acha que a vida é sem graça se ele não beber uma cerveja. Errado. Ele dá justificativa de que ele precisa se distrair, mas ele precisa entender. Ele tem uma doença muito complicada. Não é porque é complicada que ele não pode viver. Não significa que ele tem uma doença que é difícil, que tem situações que ele tem que aprender, só que ele precisa enxergar que a postura dele da vida é outra. Pessoas dependentes químicas têm dificuldade de se identificar, de se localizar, de saber que elas têm que ter cuidados na vida. Nós temos várias situações. Você que talvez esteja assistindo aqui, tem a pressão alta, sabe que tem que tomar remédio todos os dias, tem que diminuir o sal na comida, tem que beber mais água. Você que tem a diabetes sabe também que você precisa controlar a sua alimentação, deve checar, né, a sua diabetes, deve ter uma atividade física também. A pessoa que passa por algum outro tipo de doença e precisa de cuidados, né, todos nós vamos precisar ter atenção com a nossa alimentação, com a nossa rotina de vida. Então, o dependente químico acha que ele é exclusivo e acha que é muito difícil ele manter. É muito autopiedoso também, justificando o que faz, né? Colocando, às vezes, muitas desculpas na frente para continuar repetindo a mesma coisa. Agora ele faz isso, e você também? Então entenda, né, que não só, né, ele sair para beber fora é um perigo, e como também na sua casa não tem que ter nenhum tipo de bebida. Converse isso, né, com os outros filhos, converse isso com o marido, deixe claro que na sua casa não tem bebida. Mesmo que os seus outros filhos e marido digam, mas o problema é de quem? Ele que usa droga, ela que usa droga? Não, todos fazem parte do movimento de ajudar alguém que está em recuperação. Então, não adianta colocar, né, o outro a responsabilidade de se cuidar
se dentro de casa as pessoas ficam provocando e também, levando essa pessoa dependente à tentação. Então, eu quero que você saiba e carregue essa mensagem de forma muito clara a conversar com o dependente do risco que é beber, bebidas alcoólicas, a qual ele vai ter uma recaída e com certeza vai repetir esse ciclo de voltar para casa, depois dessa situação. E que você não deve concordar. E claro, eu sempre digo, não converse na hora que ele chega alterado, mas no próximo momento, de cara limpa, sente e converse com ele tudo que é necessário. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender essa dinâmica e entender mais sobre a dependência química. Se você gostou, dá um joinha, dá um like, dá uma curtida, deixa aqui embaixo os seus comentários, aproveite também, compartilhe com outras pessoas que você acha que esse conteúdo é importante. E se você não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva, clique no link aqui abaixo, se inscreva de forma gratuita e ative as notificações. E claro, juntos somos mais fortes. Saiba como ajudar o dependente químico para a recuperação. Então, você precisa fazer o quê? Se inscrever aqui no nosso canal. Clique no sininho, ative as notificações e vamos juntos, porque juntos somos mais fortes.